A paz, irmãos, tudo bem com vocês? É só que sim. Vocês estão assistindo ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Meu nome é Eduardo Rocha e tem esse canal para que você, juntamente com a sua família, faça a leitura anual da Bíblia. Hoje foi a leitura do dia 28 de agosto, onde faz a leitura do capítulo 17 ao capítulo 20 de Ezequiel. Vamos começar? Ezequiel, capítulo 17. Ainda havia a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma alegoria à casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas e de plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e tomou o mais alto ramo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus raminhos e a levou a uma terra de comércio e a pôs numa cidade de comerciantes. Também tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero, pô-la junto a muitas águas, e plantou-a como salgueiro. E brotou, e tornou-se numa videira larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, e as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve ainda outra grande águia, de grandes asas e cheia de penas. E eis que também esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos desde as areolas em que estava plantada, para que ela regasse. Numa boa terra, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. E brotou e tornou-se numa videira larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, e as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve ainda outra grande águia, de grandes asas, e cheia de penas. E eis que também esta videira lançou para as suas raízes, lançou ela para as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as areolas em que estava plantada, para que ela regasse. Numa boa terra, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos, e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Assim diz o Senhor Deus: acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não lhe cortará o fruto, para que se seque, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas, estando plantada, prosperará? Não se secará de todo, quando a tocar o vento oriental? Nas areolas onde cresceu se secará? Vamos. Nas areolas onde cresceu se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize, pois, a casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? E dize-lhes: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o rei e seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou uma da estirpe real, e fez pacto com ele, e o juramentou. E aos poderosos da terra removeu, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse embora, guardando seu pacto, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus embaixadores ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Quebrará o pacto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cujo pacto quebrou. Sim, com ele no meio da Babilônia, certamente morrerá. Não lhe prestará Faraó ajuda em guerra, nem com seu grande exército, nem com sua companhia numerosa, quando se levantarem tranqueiras e se edificarem baluartes, para destruir muitas vidas. Portanto, desprezou o juramento e quebrou o pacto, porquanto deu a sua mão, e ainda fez todas essas coisas. Ele não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou,
e o meu pacto que violou. Isso farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da traição que cometeu contra mim. E a fina flor de todas as suas tropas cairá a espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus. Também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei no principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantareis, e produzirá ramos, e dará fruto. E se fartará um cedro excelente. Habitarão debaixo dele aves de toda sorte. À sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu e o Senhor. E fiz reverdecer a árvore seca. Eu, e Senhor, o disse, e o farei. Agora o capítulo 18, irmãos. De novo vem a minha palavra do Senhor, dizendo: Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus. Não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, homem justo, e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, nem oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, e não roubando, repartindo seu pão com faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não emprestando com usura, e não recebendo mais de que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças, para proceder segundo a verdade. Esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça seu irmão qualquer dessas coisas, e que não cumpra nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes, e contamine a mulher de seu próximo, oprima o pobre e o necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante seus olhos para os ídolos, cometa abominação. Empreste com usura, e receba mais do que emprestou. Porventura viverá ele? Não viverá. Todas essas abominações ele as praticou, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes. Não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher de seu próximo. Nem oprima a ninguém, e não empreste sobre penhores. Nem roube, porém reparta o seu pão com o faminto, e cubra o nu com o vestido. Que aparte a iniquidade da tua mão, e não receba a usura, nem mais do que emprestou. Que observe as minhas ordenanças, e ande nos meus estatutos. Esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Porquanto a seu pai, porque praticou extorsão, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá da sua iniquidade. Contudo dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os teus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio?
diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se do justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel. Acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei, e cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Agora o capítulo 19, irmãos. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize que de leoa foi tua mãe entre os leões. Deitou-se no meio dos leõezinhos. Criou seus cachorros. Assim criou um dos seus cachorrinhos, o qual, fazendo-se leão novo, aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Ora, as nações ouviram falar dele. Foi apanhado na cova delas. E o trouxeram com ganchos da terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros e fê-lo leão novo. E este, rondando no meio dos leões, veio a ser leão novo e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E devastou os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude por causa do som do seu rugido. Então se juntaram contra eles agentes das províncias ao redor. Estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova delas. E com ganchos meteram-no numa jaula, e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz sobre os montes de Israel. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Ela frutificou, e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha uma vara forte para cetro de governador, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi visto na sua altura com a multidão de seus ramos. Mas foi arrancada com furor, e lançada por terra. O vento oriental secou o seu fruto. Quebrou-se e secou-se a sua forte vara. O fogo a consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu seu fruto, de maneira que não há mais nela nenhuma vara forte para servir de cetro para governar. Essa é a lamentação, e servirá de lamentação. Agora capítulo 20, irmãos. Ora, aconteceu no 7º ano, no mês 5º, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel, para consultarem o Senhor, e assentarem-se diante de ti. Vamos. E assentarem-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vós vindes consultar-me, vivo eu, que não me deixarei ser consultado de vós, diz o Senhor Deus. Acaso os julgarás? Acaso julgarás? Faz-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me deu a conhecer a eles na terra do Egito, quando levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles,
jurando que os tiraria da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha espiado, que mana leite e mel, e qual é a glória de todas as terras. Então lhes disse: lançai de vós, cada um as coisas abomináveis que encantam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir, não lançaram de si, cada um, as coisas abomináveis que encantavam seus olhos, nem deixaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanada a vista das nações no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei para conhecer a eles, tirando-os da terra do Egito. Assim os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos. Eles mostrei as minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá se as cumprir. Demais lhe dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu, o Senhor, que o santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando as minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá, se as cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que eu derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações perante as quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que não os introduziria na terra que lhes tinha dado, que emana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram as minhas ordenanças, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos os pouparam e não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis as suas ordenanças, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai as minhas ordenanças, e executai-os. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos, nem guardaram as minhas ordenanças para as praticarem, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Profanaram eles os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Todavia, retive a minha mão, e procedi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, a cujos olhos os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que os espalharia entre as nações, e os dispersaria entre os países, porque não havia executado as minhas ordenanças, mas rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Também lhes dei estatutos que não eram bons, e ordenanças pelas quais não poderiam viver, e os deixei contaminar-se em seus próprios dons, nos quais diziam passar pelo fogo todos os que abrem a madre, para os assolar, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram todos os dias, que procederam traiçoeiramente para comigo. Pois, quando eu os havia introduzido na terra a respeito da qual eu levantara minha mão, jurando que lhe a daria, então olharam para todo o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que significa o alto a que vós dides? Assim o meu nome ficou sendo Bamá até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: acaso vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? E, ao oferecerdes os vossos dons, quando fazeis passar os vossos filhos pelo fogo,
vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até hoje, e hei de ser consultado por vós, ó casa de Israel. Ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não serei consultado de vós. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: sejamos como as nações, como as tribos dos países, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, certamente com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos entregarei dos países nos quais fostes espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto na terra do Egito. Assim, entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do pacto. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgridem contra mim. Na terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, sirva a cada um dos seus ídolos. Contudo, mais tarde, me ouvireis e não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Pois no meu santo nome, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel. Toda ela na terra, ali vos aceitarei, e ali requererei as vossas ofertas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave, como cheiro suave vos aceitarei, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar dos países em que fostes espalhados, e serei santificado em vós à vista das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, no país a respeito do qual levantei a minha mão, jurando que o daria a vossos pais. Ali vos lembrarei de vossos caminhos, e de todos os vossos atos com que vos tendes contaminado, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as maldades que tendes cometido. E não sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do caminho do sul. E diz ao bosque do sul: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que acenderei em ti o fogo que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela, se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: Não é este um fazedor de alegorias? Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 28 de agosto. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 17 ao capítulo 20 de Ezequiel. Amanhã faremos a leitura do dia 29 de agosto, onde faremos a leitura do capítulo 21 ao capítulo 23 de Ezequiel. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.